Acho que já dá pra mostrar como ficou, né? Atenção, está começando agora o telecurso do 31B sobre o conto Duelo, presente na obra Sagarana de Guimarães Rosa. Cinco, quatro, três, dois, um. O modernismo do Brasil possui três gerações. A geração de 45 é a última geração, e caracterizada por ser uma síntese das duas primeiras, ela se preocupa não só com a experimentação em suas obras, mas também com problemas sociais. João Guimarães Rosa nasceu em Cardiesburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Foi um dos principais representantes da prosa modernista da geração de 45. Suas obras são caracterizadas pelo regionalismo universal, pois os aspectos do ser humano que ele explora podem ser encontrados em vários lugares do mundo. Também pela experimentação e pela inovação da linguagem, utilizando palavras coloquiais, arcaicas, regionais e até palavras que ele mesmo inventava. Sagarana, primeiro livro publicado por Guimarães Rosa em 1946, é uma coletânea de contos escrito pelo autor. Hoje, neste telecurso, estudaremos o conto Duelo, um dos contos presentes em Sagarana. Quando Toríbio todo volta de sua pescaria, encontra sua mulher, Dona Silivana, na cama com um amante Cassiano Gomes, um ex-militar bem treinado, e tal fato impediu que Toríbio tomasse qualquer atitude mal pensada naquele momento. No outro dia, Turíbio retornou à sua casa fingindo que nada havia acontecido, tratando sua esposa com muita gentileza. Porém, ele estava com um plano de vingança contra Cassiano em sua mente. Ele colocaria tudo em prática no dia seguinte. Seu plano era ficar de tocaia na casa de Cassiano, o ex-oficial, e em seguida atiraria nele. Mas Turíbio não conseguiu, e acertou Levindo Gomes, irmão de Cassiano, que jurou uma nova vingança. Após o fracasso de sua tentativa, Turíbio fugiu e Cassiano permaneceu seguindo seus rastros. A caçada de ambos foi extremamente grande e em nenhum momento se encontraram. Turíbio chegou a encontrar Silivana e ela sugeriu que ele sumisse até que Cassiano desistisse da ideia de matá-lo, mas ele acreditava que a saúde de seu adversário não aguentaria muito tempo, pois estava doente. Essa história de que não aguentaria chegou aos ouvidos de Cassiano, deixando-o mais furioso e com mais vontade de ir atrás de seu inimigo. Passaram-se 6 meses de perseguição. Cassiano encontra um barqueiro e volta para sua casa por alguns tempos. Depois de um tempo, Turíbio atravessou o rio com a repulsão do barqueiro, que já sabia de toda a história contada por Cassiano. Cassiano soube por Dona Silivana de que seu adversário estava a caminho de São Paulo. Porém, o ex-militar disse que, como sofre de uma doença no coração, não queria mais a vingança, pois o médico havia lhe dado pouquíssimo tempo de vida. Então decidiu ir até sua mãe, que morava distante, para poder se despedir. Durante sua viagem, o estado de saúde do ex-militar piorou e ele parou em um vilarejo simples de nome Mosquito. Lá conheceu 21, rapaz que o ajudou com dinheiro para poder chamar um médico e um padre para cuidar de seu bebê que estava à beira da morte e também dele, que estava quase partindo. Antes de falecer, Cassiano resolveu dar todo o seu dinheiro a 21 e tornaram-se compadres. Quando Turíbio soube da morte de Cassiano, se preparou para o retorno e no meio do caminho encontrou um estranho cavaleiro que acabou-lhe fazendo companhia. Ambos andaram por um local afastado e o homem revelou sua identidade. O desconhecido era 21, que estava ali para vingar Cassiano, conforme prometeu em seu leito de morte e assim o fez, e matou Toríbio. É incrível como na literatura brasileira é recorrente o uso de neologismos, palavras criadas ou remodeladas pelos autores para dar um novo sentido a elas. Alguém que utilizava muito desse artifício era Guimarães Rosa, como podemos perceber em um de seus contos, O Duelo. Lá tem palavras como papudo, se referindo a alguém que fala bastante ou bom de papo, enraivada, com uma manada de pessoas com muita raiva, garboso, como alguém com uma postura impecável ou paciente, vigia só, como olha só, e estradeira como algo que vai para a estrada, além de muitos outros exemplos ditos na obra. Extrair da obra como aprendizado, não tomar a mesma decisão que Turíbio tomou, uma decisão precipitada, que acabou gerando a morte de uma pessoa inocente, de Levindo Gomes, irmão de Cassiano. Cassiano ele passou o restante da sua vida em busca de vingança pela morte de seu irmão. Ele também tomou uma decisão precipitada, e no fim ele acabou morrendo porque aconteceu um imprevisto onde a sua doença
havia se agravado. Então, isso seria a principal ideia, onde nós não devíamos tomar decisões precipitadas, porque acabam gerando, consequentemente, outras coisas que podem prejudicar muitas pessoas e acabar prejudicando você. A pergunta feita ao público foi sobre o que achavam de traição nesse caso. Algumas pessoas disseram que é algo perdoável, mas a maior parte das pessoas disseram que é errado. Mas não foi o que Silvana pensou quando dormiu com Cassiano. Tríbio foi em busca da morte de Cassiano porque tinha dormido com sua esposa. Mas vale a pena brigar por um amor assim? A maior parte do público disse que não, principalmente por conta de toda essa confusão. E falando sobre essa confusão, teve outra pergunta. Com toda essa história de traição e assassinato, Cassiano busca vingança. Isso vale a pena? De acordo com a enquete, 95% das pessoas disseram que não, e que Cassiano devia ter ficado na dele, já que ele que tinha traído primeiro. Ainda perguntamos se elas fariam o mesmo que Cassiano, e a resposta foi claramente um não.